Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Neste vídeo vamos fazer uma análise da partida de ontem entre Corinthians e Fortaleza, que terminou no empate, e vamos falar também sobre crítica de Antônio Oliveira à gestão atual do Corinthians, hein? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é gratuito, um canal que é novinho, chegando a 30 mil inscritos. Vou sortear 2 camisetas do Corinthians para vocês. Fiel, o canal já está com 28 mil inscritos praticamente, está crescendo muito rápido, ajuda a gente a alcançar essa marca e vou sortear 2 camisetas do Timão para vocês, certo? É importante que você deixe o seu like, te peço humildemente, se assim merecer, para a plataforma YouTube espalhar o nosso vídeo para mais corintianos, certo? Neste canal, uma das nossas principais qualidades é que nós não enrolamos aqui, já vamos direto à notícia, então chega de enrolação, já vamos falar de Corinthians. Por quê? O Corinthians empatou ontem diante do Fortaleza pelo placar de 0-0. Corintianeiro, o Corinthians jogou bem? Sim, fiel, jogou bem dentro do que ele pode produzir. Jogou um primeiro tempo bom, que poderia ter saído até com um placar favorável se não fosse grandes defesas do goleiro do Fortaleza. O segundo tempo, o Corinthians caiu de qualidade. Fortaleza estava com seu time reserva, a maioria dos jogadores reserva, começou a colocar principalmente o seu ataque titular no segundo tempo e o Corinthians caiu de produção e fez uma partida de igual para igual com o Fortaleza. A questão não é aqui que o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. Fiel, vocês conseguem prestar atenção nas palavras? O Corinthians jogou dentro de casa com o Fortaleza e fez um bom primeiro tempo. Vocês acham que isso é motivo para a gente ficar satisfeito? Pelo tamanho desse clube aqui, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vocês acham que isso é o bastante? O maior time do Brasil fazer um bom primeiro tempo contra o Fortaleza dentro de casa? Não é o bastante. É isso que eu quero transmitir para vocês. Enquanto o Corinthians estiver, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Desculpa a vocês que são fã do Romero, que são fã aí do Pedro Raul. Não vai entrar na minha cabeça enquanto o Romero for titular do Corinthians, enquanto o Gustavo Mosquito for titular do Corinthians, enquanto o Hugo for titular do Corinthians. A gente não tem time. Essa é a grande questão. A gente gastou 130 milhões em contratações e não tem um time plausível. Essa é a minha primeira crítica à atual gestão do Augusto Melo. Investiu errado sim. Doa quem doer. São 130 milhões, fiel. É muita grana para você ter Pedro Raul, para você ter um Romero como titular. Afinal, 130 milhões no quê, cara? Tudo em zagueiro? Volante? Porque você não tem um atacante de respeito. Você tem o Pedro Henrique, que não estava jogando nada antes de machucar. A grande realidade é essa. Você tem o Romero, que não está jogando nada nesses últimos partidos. Vamos ser sinceros, vocês querem que eu seja... Vocês querem a verdade ou a mentira? Vocês querem que eu fale pra vocês aqui, nossa, mas o Romero, cara, salvou a gente em 2023, ela é intocável. Não vamos falar do Romero. Cara, Romero não é jogador titular pro Corinthians. Ele pode fazer aí 7 gols contra o Nacional do Paraguai na terça-feira. Cara, não é jogador titular pro Corinthians. O Corinthians só sai jogadas do pé do Wesley, um garoto de 20 anos de idade. O Corinthians depende hoje de um jogador que tem 20 anos de idade. Essa é a grande questão. O Corinthians é um time totalmente limitado. E ontem foi contra o Fortaleza que jogamos um primeiro tempo bom e um segundo tempo mais ou menos. E quando começar a pegar times mais fortes, fiel, me ajudem aí. O Corinthians tem quantas partidas no Brasileirão? 5 pontos. A gente tem quantas partidas? Falam pra mim. 5 pontos apenas. É muito pouco para um campeonato que é ponto corrido. Como que a gente vai almejar classificação melhor? Como que a gente vai almejar títulos com um time que tem Romero titular, que tem o Hugo titular, que a gente precisa do Breno Bidon, moleque da base aí de 19 anos, 20 anos, ser titular do Corinthians, porque a gente não tem peças, um time que investiu 130 milhões, então tá errado. Não é porque a gestão é nova, eu sempre elogio aqui a gestão do Augusto Melo, vocês sabem, mas quando tem que criticar, eu não fico em cima do muro e critico sim. 130 milhões jogado no lixo, é a minha opinião. Porque você pagar 26 milhões em Mateuzinho, para mim é o ápice da loucura. Você pagar aí, não lembro os valores do Pedro Raul, vocês poderiam me ajudar aí, não vou pesquisar agora, senão o vídeo fica muito longo. Você investiu uma bala financeira, porque foi caro, fiel, no Pedro Raul.
para mim, é loucura total. Um jogador que não está produzindo, um jogador que foi mal nos seus 2 últimos anos. Uma coisa é você contratar um jogador que está enfiando gol. Você contratar um jogador que está jogando bem pra caramba. Aí você vai lá e contrata o jogador e chega no time e não deu certo. Beleza, fiel, foi válido. Ele estava jogando bem, a gente contratou, não conseguiu representar a camisa. Beleza. Mas você contratar um jogador que já está mal há 2 anos por uma bala financeira e querer que ele chegue aqui e comece a jogar, e para mim já é milagre. Então, o Corinthians errou muito na contratação do Pedro Raul, poderia ter contratado um atacante melhor. O Lucero, por exemplo, aí do Fortaleza, na minha opinião, é 1000 vezes melhor do que o Pedro Raul, tá? Então, Mateuzinho errado, Pedro Raul errado, Félix Torres, na minha opinião, o Corinthians acertou mesmo, ele ainda não tem adaptado 100% ao futebol do Brasil, mas cada dia ele está melhor. O Kaká, o Corinthians acertou, o Gustavo Henrique vai voltar da dengue, e para mim já tem que continuar no banco, porque o Corinthians meio que acertou um pouco esta zaga. Se não fosse o Carlos Miguel, a gente teria perdido ontem de novo. De novo a gente teria perdido. Carlos Miguel, que veio aí a calhar como titular do Corinthians, está salvando o nosso time a cada jogo. Então o Corinthians hoje, a gente torcedor, se a gente fosse realista, mas bem realista mesmo, a gente vai brigar, não para cair, porque esse time ainda é melhor do que o ano passado. A gente vai brigar para ficar no meio da tabela. Olha só, prestem atenção, fiel, o Corinthians, pelo tamanho que é, brigar para ficar no meio da tabela, no Brasileiro. Isso para mim é inadmissível. Se a gente quiser sonhar títulos esse ano, como Sul-Americana, Copa do Brasil, rezar para chegar vivo até lá, até o meio do ano. E na hora que chegar o meio do ano, o Corinthians tem que contratar. E nada de virar novela. Vocês perceberam que no Corinthians, toda contratação é uma novela de 10, 15 episódios? Cara, o São Paulo vai lá negocia com o jogador 2, 3 dias, já define se vai contratar ou não. Com os outros clubes também é assim, com o Botafogo, com o Flamengo. Chega no Corinthians, vai negociar com o jogador, é uma novela de 10 dias para ter um avanço. Então o Corinthians precisa de contratações em caráter urgencial. Essa é a grande realidade. Urgencial. Se o Corinthians não chegar no meio do ano e ficar enrolando e ter para trazer suas peças aí quase fechando a janela, a gente vai ficar lá no Brasileirão, lá nos últimos da tabela e torcer para não ficar na zona de rebaixamento. Corintianeiro, cara, mas você tá criticando o Corinthians jogou bem contra o Fortaleza, tava dando gosto de ver, fiel, o primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos do Corinthians na temporada, mas o time é ruim, o time é limitado, o Fortaleza não tava com todos os jogadores titulares, o time do Corinthians é ruim, essa é a grande realidade, e isso que não entra na minha cabeça, como que você investe 130 milhões de reais num time que não consegue aí produzir, num time que perde para a Juventude de 2-0, num time que perde para Argentino Júnior, um time sem alma, um time sem coração, um time que empatou dentro de casa com o Fortaleza reserva, fiel, essa é a grande realidade. Um time que gastou 130 milhões e tem o Romero titular. Isso não pode acontecer. 130 milhões com o Hugo titular, cara. 130 milhões é muita grana. Foram aí 11 contratações e dessas 11 eu vou falar para vocês que 7 poderia não ter contratado. Porque o Corinthians não produz, fiel. Com todo respeito ao Diego Palácio, o cara recupera. Eu nunca vi uma lesão tão grande, tão duradoura, igual do Diego Palácio. O cara nunca volta. Primeiro foi a artroscopia, tá? Teve uma lesão de menisco, fez a cirurgia de artroscopia, ficou muito tempo parado. Aí na hora dele voltar, problema de cartilagem. Vai ficar mais um tempo afastado. Eu nem vou trazer notícias do Diego Palácio mais, porque eu não sei quando ele volta. O Igor Coronado. Fiel, o Igor Coronado, desde que o Corinthians contratou ele, o Corinthians fez 14 partidas, até o momento só contratou, jogou 14 partidas. Das 14 partidas, vou até ler aqui para não cometer nenhuma injustiça, tá? Das 14 partidas, ele jogou 5 partidas. Das 5 partidas, 2 como titular. As outras 3 foi aquela quando ele começou a entrar no time, que ele jogou apenas 10 minutos. Então ele tem 2 partidas como titular e 3 partidas jogando 10, 15 minutos. Para um cara que ganha 2 milhões mensais. É o maior salário do Corinthians. Eu ainda tenho fé no Igor Coronado, porque eu já vi que ele sabe jogar bola pelas poucas partidas que ele jogou. Mas ele não joga. Tá achando que isso aqui é o quê? É o Al-Ittihad, irmão? Você tá achando que isso aqui é a Arábia?
Isso aqui é Brasil, é jogo a cada 3 dias. Corinthians jogou ontem, terça-feira já joga de novo. Então ou você adapta ao futebol brasileiro, ou você vai ter problemas com a torcida, porque você não joga. Primeiro é desconforto no quadril, desconforto na coxa, desconforto no sei lá o quê. Cara, você é o maior salário do Corinthians, você tem que jogar, irmão. Você tem que jogar, até pra gente fazer uma avaliação concreta do que você pode oferecer ao Corinthians e do que você não pode, porque você não joga. Então o Corinthians aí com o Igor Coronado também é desfalque contra o Nacional do Paraguai, tá, fiel? Igor Coronado segue como desfalque, as informações que eu recebi, que ele ainda não volta contra o terça-feira. Então Igor Coronado continua sendo desfalque, maior salário do Corinthians. Diego Palacios continua sendo desfalque, tá? Quem deve voltar é o Gustavo Henrique, recuperado de dengue, e o Yuri Alberto, que deve ser aí relacionado para a partida de terça-feira. Então, ou esses caras é muito abaixo do que a gente esperava, ou o Corinthians também tem que rever, tem que ter uma vistoria sobre esse departamento médico do Corinthians. Porque quando era o Maziotti, o Bruno Maziotti, jogadores não ficavam tanto tempo assim no departamento médico. Aliás, o Bruno Maziotti fazia milagres com o Renato Augusto. Porque o Renato Augusto jogava um jogo e machucava. E ele sempre recuperando o Renato Augusto em tempo hábil. Agora, esses caras aí vão fazer o que lá? Vão construir uma casa dentro do departamento médico e morar lá. Então esse departamento médico tá muito fraquinho também. Tá muito fraco, tá muito fraco. Quando era o Bruno Maziotti não tinha essa mamatinha não, irmão. Tá muito fraco esse departamento médico. Vê quem é o responsável, quem que é o líder, chega lá e mete o ferro, irmão. Ou senão tira e contrata outro. É assim que tem que funcionar. Você quer Corinthians, irmão? Tá achando que você quer Botafogo? Tá achando que você quer Flamengo? Tá achando que você quer São Paulo? Você quer Corinthians, caralho. Pô, agora a gente vai ficar contente porque a gente jogou o primeiro tempo bem contra o Fortaleza. Isso é motivo para ficar contente? O maior clube do Brasil. Então a gente está tão carente de título que a gente está... Nossa, mas o Corinthians jogou bem o primeiro tempo. Parabéns. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians jogar bem o primeiro tempo. Ah, é muito pouco, irmão. É muito pouco. O Corinthians precisa aí chegar, irmão. E, ó, aqui é bala na agulha, irmão. Tem que chegar e cobrar os responsáveis. Chega no Igor Coronado e cobra. Chega no Palácio, cobra. Chega nesse departamento médico lixo e cobra. Tá? Inclusive, eu quero que vocês comentem aí referente a tudo que foi falado, tá, fiel? Inclusive, o Antônio Oliveira fez críticas à gestão atual. É isso mesmo, fiel. O Antônio Oliveira disse, para vocês verem como que está lá, hein? O Antônio Oliveira disse, nas palavras que ele disse, eu vou resumir para vocês o que eu entendi. Ele disse que o Corinthians errou em dispensar os medalhões. É isso que ele disse mesmo na entrevista, é só vocês acompanhar a entrevista do Antônio Oliveira, que ele disse que o Corinthians errou em dispensar os medalhões. Ele quer dizer que o Corinthians errou em dispensar o Renato Augusto, errou em dispensar o Gil, errou em dispensar o Juliano. Fiel, dentre todos esses jogadores, com todo respeito à história do Renato Augusto, para mim, o único jogador que o Corinthians errou em dispensar foi o Gil, porque o Gil, nas últimas partidas dele, ele estava fazendo ótimas partidas, inclusive fez jogos importantíssimos do Corinthians, fazendo bastante gols aí nos jogos finais. Eu seguraria o Gil, são campeonatos extensos, são grandes campeonatos, eu seguraria o Gil para ter mais experiência neste grupo. Mas também não é o principal motivo, Antônio Oliveira. Você não tem culpa de nada, o nosso elenco é fraco. Você até evoluiu como treinador do Corinthians. Mas eu não acho que a resposta seria manter esses medalhões ganhando uma fortuna por mês e os caras também não estavam produzindo aí o que a gente esperava, não aí correspondia às nossas expectativas. Então eu acho que o principal motivo não é esse. O Augusto Melo está certo, o Corinthians precisava de renovação de elenco e foi o que o Corinthians fez, contratando aí mais de 11 jogadores. Mas os jogadores não correspondem às nossas expectativas até o presente momento. E o mercado da bola no meio do ano, irmão, é prioridade total, tá? Prioridade total. Que o Corinthians contrate de 4 a 5 peças, que é as informações que eu tenho, tá? E se não contratar, se por um acaso acontecer aí algo e não contratar, fiel, porque é quase impossível não contratar, pelas informações que eu tenho, vai chegar assim de 3 a 4 peças no Corinthians, de 3 a 4 contratações de peso, não é contrataçãozinha não, não é Eric Pulga igual o peão fica divulgando aí não, tá fiel? É contratação de peso, e quando chegar, aí sim a gente vai começar a mudar o nosso patamar, e ó,
Parabéns a um jogador específico, Rodrigo Galo. Esse cara representa essa camisa aqui. O cara briga o jogo inteiro, vai buscar a bola lá na zaga porque não tem qualidade de saída de bola, briga lá na frente, os caras batem nele o jogo inteiro e ele saiu do jogo chateadíssimo com o resultado, tá? Chateadíssimo com o resultado. Parabéns ao Rodrigo Galo. E antes de encerrar esse vídeo, fiel, eu quero trazer uma ressalva aqui para vocês. O Antônio Oliveira esqueceu que a base existe, né? A base do Corinthians ele amassou e jogou no lixo. Esqueceu, não tem base mais. Cadê o Arthur Souza? Cadê o Arthur Souza? Que todo jogo que entrou jogou bem. Inclusive fez gol em clássico contra o São Paulo, inclusive um golaço quando o Mano Menezes era técnico. Cadê o Arthur Souza, que joga melhor que Pedro Raul, que joga melhor que o Yuri Alberto, que coloca um em cada bolso? Cadê o Arthur Souza? O cara nem relacionado é. O Antônio Oliveira esqueceu da base, cara. Não pode. A base aí é o nosso alicerce, tá? Tem que voltar a jogar com a base, tem que voltar a dar oportunidade para a base. E principalmente ao Arthur Souza. Será que o Vitor Mir não é melhor que esse Hugo, gente? Não é melhor que o Matheus Bidu? Não é possível, cara. Então o Antônio Oliveira, ele esqueceu da base realmente, ele anulou a base, não dá oportunidade para a base aí, nem a pauta, fiel. Então, o Arthur Souza, eu gostaria de ver ele mais no Corinthians, atuando mais, porque é um bom centroavante, um ótimo centroavante. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, desculpa o desabafo, que a gente é corintiano raiz, então a gente fica nervoso com a atual situação do clube, certo? Deixe seu like, não se esqueça, se inscreve no nosso canal e vai Corinthians!